Muito bem, gente. E olha só, deixa eu falar um pouquinho de lojas americanas, porque, aliás, lojas americanas revelou bastante a minha idade. Da Americanas, turma, desse mega rombo que a empresa deve deixar no mercado. Ontem o BTG Pactual conseguiu uma liminar na justiça para bloquear mais de 1 bilhão das contas das americanas. A reportagem é da nossa Soraya Lawande. O aval foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e reverte a decisão da semana passada da desembargadora Leila Santos Lopes, que congela temporariamente o pagamento de dívidas da varejista. Agora, com o mandado de segurança, o valor ficará retido na conta do banco. A decisão da Justiça do Rio argumenta que, apesar da medida servir como proteção da atividade da empresa, é preciso ter diligência com o fim de se evitar a utilização do instrumento como meio de fraude a credores. A situação da Americanas é monitorada pelo governo federal e por órgãos de controle do mercado financeiro. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça pediu esclarecimentos à empresa. A Senacom quer entender os impactos aos compradores no curto, médio e longo prazo. A Comissão de Valores Mobiliários, órgão regulador do mercado de capitais, criou uma força-tarefa com apoio do Ministério Público e da Polícia Federal para acompanhar o caso. Muito bem, gente, são 11 horas e 22 minutos. Eu quero conversar um pouco agora com um advogado especialista em recuperação e falências, o Rodrigo Macedo, que gentilmente nos atende aqui na manhã desta quinta-feira. Rodrigo, para explicar um pouco para a gente esse verdadeiro caos, né? Que ninguém está entendendo absolutamente nada, como é que uma empresa consegue chegar onde a Americanas chegou agora. Bom dia. É verdade, bom dia a todos, muito obrigado, eu que agradeço aí o convite de vocês. Realmente, né, a situação anda bastante obscura, né, principalmente porque esse pedido da Americanas, né, essa medida cautelar que ela pediu a proteção aí por 30 dias, tramita em segredo de justiça. Do mesmo modo, né, os outros processos, como foi esse recurso feito pelo BTG. Então, as informações, apenas em partes, né, elas vão surgindo aí, vêm sendo trazidas a público. Então, gera muita especulação, muita ansiedade, né, por parte dos investidores, por parte dos funcionários da Americanas, por parte dos clientes, né, que ficam, alguns deles inseguros em fazer compra, enfim, uma situação bastante obscura mesmo. Ô Rodrigo, e do ponto de vista do consumidor, né, pensando naqueles que de alguma forma adquiriram as ações das Americanas, como é que fica a situação dessas pessoas, inclusive depois do comunicado ao mercado que a própria Americanas deu? A questão do consumidor, ela apesar de haver um burburinho muito grande por essa incerteza que a gente comentou, né, ela, vamos dizer assim, na fotografia da situação de hoje, ela não é uma situação para se preocupar, né, principalmente quando a empresa traz essa informação a público, né, e sinaliza que tem interesse em pedir recuperação judicial, significa que ela, por ter uma atividade próspera e viável, né, ela vai buscar um meio de se recuperar, e uma das obrigações dela, se ela seguir por esse caminho, é permanecer com a sua atividade em absoluta regularidade, cumprindo todas as suas obrigações correntes, sejam essas obrigações com seus funcionários, com seus fornecedores e também, por que não, com os seus clientes, né? Se a Americanas, em algum momento, deixar de honrar essas entregas dos produtos, né, as compras, enfim, aí é uma situação realmente bastante atípica, inesperada, e totalmente contrária ao objetivo da recuperação, que é, de fato, dar uma proteção para a empresa para ela continuar com a sua atividade de forma regular. Agora, Rodrigo, do ponto de vista bem leigo dessa história, hein? Não sei se o Holliday, o Samuel, o Fê, o Zé e o Alexandre querem entrar nessa conversa, mas eu estou pensando aqui, se você, por exemplo, compra uma moto, certo? Vamos pensar nisso. A gente foi lá, comprou uma moto e a gente ficou devendo 15 mil reais, 10 mil reais dessa moto para o banco. O que o banco faz automaticamente com a nossa moto? Ele vai lá e faz o que, Holliday? Foca no Holliday, por favor, porque essa do Holliday foi maravilhosa. Exatamente. O banco vai lá e pega a moto. O que vai acontecer com esses caras? Ou seja, vai acontecer a mesma coisa que acontece, por exemplo, com um cidadão comum que está devendo? Nós estamos falando, obviamente, de uma proporção muito menor, enfim, não há comparação nisso. Mas eu acho que ambos estão devendo, né? Ambos estão, enfim, devendo dinheiro. E aí, como é que fica, Rodrigo?
Bom, nesse caso, a diferença é simplesmente pela legislação que regula cada um desses contratos, né? Em relação à pessoa que comprou uma moto e ficou devendo, é uma legislação que regulamenta esse tipo de contrato, que é normalmente a alienação fiduciária, né? Existe a lei da alienação fiduciária. No caso da Americanas, a lei que regula esse procedimento, né, que vamos dizer assim, a resguarda, é a lei de recuperação de empresas. E um dos efeitos que essa lei produz é no momento em que a empresa opta pelo pedido da recuperação, e as notícias estão sinalizando que isso pode acontecer dentro de algumas horas ou alguns dias, né? A empresa realmente ela não poder sofrer esse tipo de bloqueio, não poder sofrer esse tipo de penhora, enfim, né, e busca e apreensão dos bens e dos valores que ela deve para os seus credores, como é o caso, por exemplo, aí do BTG. Muito bem. Rodrigo, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui em relação a esse tema que tem recheado o noticiário, principalmente econômico brasileiro, a falência aí de uma das maiores empresas nesse ramo de mercado. Obrigado, Rodrigo Macedo, participando aqui com a gente ao vivo na Jovem Pan.